Em entrevista à Folha de São Paulo, o governador do estado, João Dória, criticou a celebração em torno de 31 de março de 1964, diz preferir não emitir opinião sobre o escritor Olavo de Carvalho, aspas dele aí, até porque não considero importantes as opiniões que ele tem a emitir sobre o Brasil, porque ele nem sequer vive aqui, fecha aspas. Vamos lá, Caio, a gente está no final do programa, mas tem tempo ainda para você falar acerca dessa declaração, dessa fala do governador João Dória. A declaração bombástica que sintetiza a entrevista é a seguinte, abre aspas, eu não estou colando nem descolando do governo Bolsonaro. Eu acho que é exatamente o oposto. Na verdade, como político muito hábil que ele se tornou, João Dória está colando e está descolando. Nas questões de segurança pública e agenda liberal, então dos superministérios do Moro e do Guedes, aí ele cola. Nas polêmicas, geralmente relacionadas a costumes, ideologia, ele descola. Então, ele está ganhando capital político, se apresentando, se posicionando aí como uma direita light. Eu, pessoalmente, não enxergo o João Dória como um representante da direita. Eu vejo ele mais como uma liderança pragmática e antipetista. Eu destaquei aqui alguns trechos da entrevista para o ouvinte da PAN. Começo sobre a fala dele a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas para o João Dória. Eu dialogo bem com ele e eu gosto do diálogo com o presidente Bolsonaro. Eu tenho que ser sincero nisso. Ele ouve, ele processa o que escuta. Tem sido extremamente atencioso comigo, com São Paulo. Esse traço de personalidade do Jair Bolsonaro, a gente já ouviu um relato similar a esse do colega do presidente no parlamento, que é o Fernando Gabeira. Ele se referiu na Globo News à cordialidade e abertura para o diálogo do presidente. Isso é importante no contexto em que a grande imprensa embarcou naquela narrativa falaciosa da velha política a respeito de articulação. É importante a gente saber que o presidente tem esse valor, que ele cultua o diálogo. Isso é um traço importante de caráter. Mas, Caio, essa coisa da articulação é só enxergar, né? Ele não fala nem com as lideranças, né? Acho que quando você coloca a grande imprensa caiu na falaciosa... Sim, porque a articulação republicana fundada no diálogo, isso é o que todo mundo acredita. Agora, o que o Rodrigo Maia estava propondo era uma coisa bem diferente, baseada na troca de cargos e vantagens. Sim. Você tem que articular para aprimorar, aperfeiçoar ou esclarecer determinadas políticas públicas. Claro, e é óbvio que ele não vai falar com os 513 deputados que estão lá representando o eleitorado brasileiro, mas... articular é ouvir as diferenças, é convencer, a política é isso aí. E isso não estava sendo feito? O que não estava sendo feito era distribuir cargo. Tem um monte de ministro batendo cartão no Congresso Nacional agora, dialogando. Essa simetria que é perigosa, falar, distribuir, conversar, articular e distribuir cargo. É errado pensar isso. A política se faz na diplomacia, no convencimento de ideias. Eu acho que o errado é distribuir cargo e ficar pedindo vantagem em troca de voto. Eu também acho. Tem que votar conforme o que é melhor para o país. Eu também, mas articular não implica nisso aí necessariamente. A velha articulação implica sim. A velha articulação sim. É isso que eu estou criticando. Então, eu também critico isso, mas ele tem que se dispor a estar junto ali no corpo a corpo. E muitas vezes ele se omitiu a isso. Ou mandou o posto Ipiranga, o habilíssimo Paulo Guedes, para fazer. Ele convocou um pronunciamento em rede nacional sobre reforma da Previdência, produziu em tempo recorde aí um bom projeto, melhor do que o anterior, então nesse sentido eu discordo. Eu queria só então, já que a gente ocupou aí o tempo, só fechar com a frase dele sobre o PSDB, que é o seguinte: a interpretação de hoje é diferente daquela do passado, por óbvio. O Brasil mudou, está em uma outra sintonia, o mundo mudou também. O partido tem que estar sintonizado com as perspectivas de hoje. O PSDB deverá deixar de ser um partido de centro-esquerda para ser de centro. Eu fico imaginando o Fernando Henrique se contorcendo ouvindo isso. E aí, finalmente, sobre sucessão presidencial, o Dória diz que agora é hora de gestão, de administração. Não é em absoluto o momento de iniciar qualquer tipo de discussão sobre sucessão nem campanha, muito menos sucessão presidencial. Qualquer pessoa pública com responsabilidade sabe que tem que focar na gestão. Soou praticamente como uma autocrítica, mas que bom que ele aprendeu com o erro, de ter se precipitado na corrida presidencial de 2018. No final, no frigir dos ovos, aumentam as chances de Dória 2022. Olha, eu acho que o Bolsonaro percebeu sim a necessidade de articular, tanto é que a gente já viu movimentações agora nesse sentido nos últimos dias na política. E vamos continuar observando e falando aqui o que cada um pensa a esse respeito.